irmãos. Bom dia, irmãos. Nós já ouvimos tanta coisa durante esse culto, desde a abertura, as canções, que facilitam esse trabalho desse momento. E aí fica uma responsabilidade de a gente usar bem esse tempo, meditando na palavra. Com esse reforço já feito pelos irmãos que dirigiram, as leituras feitas, as canções bem selecionadas, que nos conduzem à palavra e servem para a adoração de Deus e nossa edificação. É muito bom estar com um grupo que se chama Igreja. E é esse grupo que se reúne aqui frequentemente, é tratado assim. Deus, desde sempre, tem chamado um povo, tem escolhido um povo. Isso é ato da sua graça, como já foi dito aqui, como foi lido em 1 Pedro. É um povo que Ele escolheu, Ele chamou, Ele salvou. E esse povo responde com adoração, com gratidão. E é importante a gente ter sempre em mente isso. Tudo o que fazemos, o que somos, é resultado do seu amor, é resultado da sua graça. Fazendo assim, a gente tem menos chances de errar em alguns aspectos. Esse texto que nós vamos ler hoje e pensar e meditar nele, ele é a continuação já de todo esse trabalho que tem sido feito da exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Era uma situação específica, a situação dos colossenses. Eles conviviam com heresias que estavam se infiltrando no meio da igreja. E Paulo, desde o começo da carta, tem enfatizado a fé daqueles irmãos, tem elogiado o conhecimento que eles têm, o exercício dessa fé, o exemplo de santidade e da esperança que eles têm em Cristo que tem alcançado o mundo. Mesmo assim, Paulo vai enfatizando a necessidade de eles viverem de um modo digno desse Senhor que os resgatou. E Paulo vai caminhando nesse esforço para mostrar a supremacia de Cristo. Mostrar que é nele e por ele que as coisas valem. E que elas de fato valem. O que nós encontramos no texto que leremos daqui a pouco é quase que uma receitinha. Vocês têm que viver assim, passo a passo. Eu vou talvez mexer com essa receita, mudar um pouco a ordem dos ingredientes para tentar mostrar o valor de cada item desse, mas essa receita está pronta. E ela não é pronta só nessa carta, ela está espalhada por toda a Escritura. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos orar, irmãos. Deus bendito, muito obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua igreja aqui, por todas essas canções que glorificam o Teu nome que ouvimos, canções que são a Tua palavra cantada, Senhor, para que possamos Te adorar como convém. Nada menos que isso, Pai. Ajuda-nos nesse exercício de vida que é Te adorar. Ajuda-nos para que o Teu nome seja honrado por nossas vidas. Sê sobre mim agora, Senhor, para que eu tenha graça de Ti mais nesse momento, para expor a Tua palavra de modo que Te honre, Senhor, e de modo que engrandeça esses irmãos, edificando suas vidas, para que eles percebam o poder da Tua palavra na vida deles, ó Senhor, e que assim busquem Te adorar. Eu Te peço e agradeço em nome de Jesus. Eu preciso dizer que eu estou com a voz um pouco alterada, então se de repente eu me empolgar e começar a falhar como um adolescente, não estranhe, é só um probleminha de saúde. Eu peço que vocês estejam com a Bíblia aberta em Colossenses 3. Nós leremos os versos de 12 a 17.
Eu separei uma folha aqui com ele impresso grande, mas como eu mexi no texto, então, para eu não fazer outra bagunça, bagunça não, gente, um modo diferente de organização. Deixa eu ler na Bíblia mesmo, para que não haja uma confusão. Colossenses 3, de 12 a 17. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também fazei. E, acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Como eu disse, esse texto é uma receita. No trecho que meditamos na semana passada, o irmão Márcio reforçou vários aspectos da vida que ao novo convertido cabia deixar. Pode ser tão novo convertido não, né? Pode ser aquele que já está caminhando há um tempo com Cristo, mas pensou que não precisava deixar algumas coisas. E Paulo classifica esse tipo de vida, daquilo que tem que ser deixado, de o comportamento do velho homem. E ele declara, vocês têm que se despir desse velho homem. E depois ele afirma, vocês têm que se revestir, ou ser revestidos do novo homem. É curioso que lá no verso 10, daquele trecho que o irmão Márcio trouxe para nós na semana passada, Paulo diz, e vos revestistes, melhor, o verso 9, não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aquele que o criou é Deus, e o trabalho dele, a referência que ele está fazendo é exatamente a imagem e semelhança que Deus colocou no ser humano, que ele está restaurando através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E isso é bonito ver no texto, porque para a gente entender como a mensagem de Paulo, ela não se limita àquele momento dos colossenses, no tempo e no espaço, aquela dificuldade específica que era a intrusão de heresias no meio deles, mas ele tenta curar essa invasão de heresias através de um ensinamento que vai reportar a criação do homem. Aquela imagem e semelhança que Deus colocou no ser humano, que foi manchada, que foi deformada pelo pecado, a imagem e semelhança de Deus foi deformada com a queda do homem. Jesus Cristo vem recuperar essa imagem e semelhança, trazendo para nós um novo viver, em que Ele mesmo, o próprio Cristo, é a referência. E essa é uma outra forma de a gente abordar esse texto que a gente leu agora. Todo esse texto traz um comportamento que aponta para Jesus Cristo, dizendo assim, olha, é assim que vocês têm que viver. Então, Paulo, tentando curar os problemas da igreja de Colossos, ele aponta para os colossenses dizendo, vocês já vos despistes do velho homem, vocês têm se aperfeiçoado no conhecimento de Deus, e assim vocês precisam estar olhando sempre para Cristo, o Salvador, aquele que resgatou. Como Ele é, como Cristo é, como Ele se apresenta a nós, ou a vocês, colossenses, vocês têm que ser também. É nele que o olhar tem que estar sempre fixo.
não nesses ensinos esquisitos que trazem aí. Já foi abordado em outros sermões esses ensinos, então vocês que não ouviram estão convidados a procurar no YouTube da igreja e aproveitar do conhecimento que os irmãos já trouxeram aqui sobre os textos de Colossenses 1 até aqui. Mas a gente pode reforçar, como foi lido no verso 10, que desde o começo Paulo fala dessa questão do pleno conhecimento de Deus. Vocês têm crescido nisso, e é esse o caminho. E mais agora, nesse texto de 12 a 17, ele vem reforçar ainda mais isso, detalhando com mais precisão, com mais ajuste fino, de como a gente tem que viver. E cá entre nós, vamos pensar assim, um grupo que viva, como a gente leu aqui. Eu espero ainda mexer nesse texto para que vocês percebam assim detalhes dele, que talvez não tenham percebido ou perceberam, vamos trabalhar junto isso, mas que se a gente pensar uma comunidade, um grupo, independente de quantos sejam, que viva conforme esse texto está dizendo, pensa que maravilha. Quem vence um grupo desse? Que tem tantos detalhes aqui. O título do sermão é Revestivos. Está escrito lá? Então tá bom. Tem cola. Revestivos do amor. Ah, o Ia não tem coração. Revestivos do amor. Essa coisa do coração é a traquinagem do Márcio comigo. Mas não tem que ter coração. Principalmente com breguice. Brincadeiras à parte, irmãos. Revestivos do amor. Nós vamos começar trabalhando por essa linha, que está no verso 14. Entenda, nós já lemos o texto na ordem. Não pensem que eu estou destruindo essa ordem ou menosprezando essa ordem, porque ela foi apresentada assim para nós e eu não vou brincar com isso. Mas é para um efeito didático dessa abordagem. Eu vou começar trabalhando exatamente disso. Acima de tudo, revestivos do amor, que é o vínculo da perfeição. Eu quero pensar nisso, mas viajando pelos outros versículos. O que significa isso, revestivos do amor? O verso 17 vai apresentar já um detalhe importantíssimo nessa consideração. Vejam que eu estou indo agora para o último verso do que a gente leu. E lá diz assim, e tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Tudo quanto fizerdes, fazei em nome do Senhor Jesus. Fazei sob a autoridade do Senhor Jesus, reconhecendo Ele como quem é que define as coisas, sob o poder de Jesus. Fazei tudo nessa condição. Então, o primeiro aspecto desse revestivos do amor já vai ser essa declaração que é Jesus quem define, é Jesus quem é Senhor, é Jesus quem é o Salvador, é Jesus quem morreu na cruz, Jesus quem ressuscitou. Paulo está apontando para os colossenses, vocês estarão protegidos dessas heresias que estão rondando vocês, se vocês estiverem sob essa autoridade de Jesus. Ele tem feito isso durante essa carta toda, dizendo da importância que é a confiança, a crença e o conhecimento de quem é Jesus Cristo. Isso dá firmeza para que a gente não seja invadido por ensinos errados, que ele classifica de variadas formas durante esse texto aos Colossenses. Então, a primeira coisa que precisamos considerar é isso. Precisamos viver como grupo que declara fé em Deus Todo-Poderoso, Criador, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Precisamos estar sob a autoridade de Jesus, reconhecendo o seu senhorio. Como o texto diz na primeira de Pedro 2,9, que foi lido, que quem se entrega a Jesus, e é importante a gente dizer isso com o cuidado devido. Às vezes você é membro de igreja, você está frequentando igreja, mas você nem percebeu que você só faz parte de um grupo qualquer.
que você não foi resgatado por Jesus porque você nem tinha entendido isso. Então você precisa entender que você precisa dar esse passo de fé em direção a Jesus, confiando nele como seu Salvador. Depois que acontece isso, que a gente entende na Bíblia que é o chamado novo nascimento, esse passo de fé que Cristo é o único que garante a nossa vida eterna, é só Ele que garante, não existe outro meio. Não existe o estar numa igreja para ser garantido, não existe o fazer alguma coisa, porque aí seria como o pastor já enfatizou, você está fazendo uma obra pensando, confiando que aquilo vai te garantir. Não existe nada disso, só existe Cristo. Ele é o Salvador. E quando você tem essa fé nele, que é Ele quem resolve, você é parte desse povo que Ele adquiriu. E isso te dá uma nova modalidade de vida. Você agora não é mais seu. Você não é mais seu, você é dele. Você é propriedade dele. Você é protegido por ele, mas você tem responsabilidades com ele. Isso é tanto uma segurança que a gente tem, mas também um chamado à nossa responsabilidade diante dele. E o primeiro dessa responsabilidade é isso, tá ouvindo a voz dele, reconhecendo a voz dele, para viver como ele define que devemos viver. Primeiro item é esse, você entender que você não é mais seu e você é do Senhor Jesus, portanto é a Ele que você deve ouvir. Ele é teu Senhor, Ele é teu Senhor, você é servo, você precisa acatar. Agora o verso 17 termina também que isso tudo de reconhecer essa autoridade de Jesus na sua vida, é motivo de você dar graças a Deus por Ele, por Jesus. Isso é importantíssimo, porque às vezes passa tão no automático que a gente lê, dando graças a Deus, como um complemento da frase, mas não é um mero complemento. Isso chama a atenção que a gente precisa ter uma vida de gratidão. A gratidão, eu diria que é o primeiro elemento do adorador. Tem gente que fala muito de adoração, confunde adoração com música, confunde adoração com levantar mão, fechar olhos e ter gestos, e esquece que a adoração tem que começar com gratidão a Deus. Com gratidão a Deus pelo tudo que Jesus fez por nós. Isso precisa estar, e a gente vai ver que nos outros versículos, esse elemento da gratidão é reforçado. A gratidão precisa estar muito presente. A gratidão é o sinônimo do reconhecimento que a gente está tendo do que Deus fez por nós. Você só agradece a alguém que quando você reconhece que aquela pessoa te fez algo de bom, algo que você vai chamar até, fez um favor para mim. Puxa, sem isso que ela fez, eu estaria numa dificuldade. Então, imagine isso pensando em termos de eternidade, o que Jesus fez por nós. O quanto devemos ser gratos. E eu quero que você responda isso para você. O quanto você precisa ser grato a Deus pelo que Jesus fez. Mas sigamos. No verso 16, temos a palavra de Cristo. Isso é mais um detalhe dessa receita que Paulo dá. A palavra de Cristo habite ricamente em vós. Esse povo chamado de povo adquirido, povo exclusivo de Deus, esse povo que se reúne e é chamado também de igreja, precisa ter a palavra de Cristo habitando ricamente entre os membros desse corpo. Olhe que a palavra habitando, mas olhe também que não é meramente habitando, é com riqueza, é com fartura. E ainda tem uma outra característica, não é meramente repetições de palavras da palavra de Cristo que vai estar nesse ambiente, ocupando todos os espaços das nossas conversas. Não é meramente essa palavra sendo repetida sem maiores considerações. Não, é uma palavra que habita ricamente em vós em toda a sabedoria. É uma palavra que acrescenta a sua vida, que nutre você, que te dá edificação, reforço nas fraquezas que você tem, para que você esteja sempre bem fundamentado, bem firme.
Você é parte de um corpo. Ou numa outra figura de linguagem, você é parte de um edifício. Se você estiver fraquejando, você compromete o edifício ou parte dele. Você precisa estar firme. E como você vai estar firme? Palavra de Cristo habitando ricamente entre vós, com sabedoria. É muito importante frisar em toda a sabedoria, porque muita gente abandona esse detalhe e pensa que falar da palavra de Deus é ficar repetindo só os versos, repetindo trechos dela, às vezes fora de contexto e dando um significado errado para o que Deus disse. E isso é muito grave. O texto segue dizendo: habite ricamente em vós em toda a sabedoria, essa palavra de Cristo. Ensinai, olha só como vai ser o caminho dessa habitação da palavra de Cristo entre nós. Ensinai e aconselhai uns aos outros. Como? Com que ferramenta? Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Como foi feito aqui hoje nesse culto. Você ouviu, através de canções, palavra de Deus sendo cantada. Palavras que nos emocionam, nos motivam, que se a gente internalizar, elas vão reforçar a nossa fé no dia a dia. E é importante que isso aconteça, porque um momento de dor e de fraqueza vai chegar. Se você está nutrido, você vai sentir a dor, você vai sentir a dificuldade, mas você vai estar com um reforço importantíssimo, que é a palavra de Deus. Ou através de uma canção bem elaborada, eu não estou dizendo qualquer canção, uma canção bem elaborada que canta a palavra de Deus, ou através diretamente de algum versículo que fale do que você precisa para nutrir a sua fé. Você estará com um reforço para enfrentar a dificuldade. Como é triste quando a gente negligencia isso, porque o momento da dureza, da dificuldade virá, ele virá para todos. E quando a gente não está preparado para isso, a dor é maior, porque ela às vezes vem acompanhado com a desesperança. Mas quando ela vem acompanhada da esperança que a palavra de Deus nos garante, fica mais fácil encarar, porque nós olharemos sempre além da dor, olharemos para Cristo. Agora, prestem atenção, eu parei exatamente, ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais. A gente pode pegar esse bloquinho e fazer canções espirituais, canções que falam de Deus, que reportam a palavra. O texto segue assim: louvando a Deus com gratidão no coração. Não confundam louvando a Deus com os cânticos. Louvando aqui é uma outra parte do texto. Louvar não é necessariamente cantar. Às vezes uma canção que é bem elaborada, fundamentada na Bíblia, apresenta um louvor a Deus. Mas não é sempre. Nesse caso aqui, ele nem está se referindo às canções. Ele está falando, se você fizer isso, você tiver a palavra habitando ricamente entre vós com sabedoria e ensinando e aconselhando uns aos outros através das canções, bem fundamentadas na Bíblia, você terá motivos de sobra para, em todo momento da sua vida, você louvar a Deus. Vamos traduzir o louvar ainda mais? Mas primeiro eu quero lembrar, louvando a Deus com gratidão no seu coração. E o que significa isso? Você vai ter facilidade para elogiar, louvar é isso, meramente isso, elogiar esse Deus que tem salvo tua vida, que tem te dado esperança, que tem te fortificado nas maiores situações mais difíceis. Você vai ter palavras para elogiar esse Deus. Sabe aquela palavra que você diz, como Deus é maravilhoso, como Ele é grande, como Ele é poderoso. Isso não tem nada a ver com música. Isso não tem nada a ver com música, isso tem a ver com convicções que você percebe em Deus através da palavra que você já adquiriu. Então, louve a Deus, não pense que isso precisa ter uma canção acompanhando. Isso pode ser em qualquer momento, por situação que você está vendo Deus agir na sua vida, e você vai trazer uma palavra dizendo, isso é Deus, como Ele é bendito,
como Ele é amoroso, como Ele faz as coisas e a gente às vezes nem nota. É uma prisão que a gente arrumou, confundir louvor com música. É um erro, porque faz a gente ler a Bíblia errado também. Achar que cada vez que fala em louvor na Bíblia, está falando de música. E não é. Isso deixa a gente mais livre. E aí o desafinado pode louvar a Deus com tranquilidade, que não está agredindo ninguém. Mas pode cantar também. Eu não estou querendo dizer que desafinado não precisa cantar, ou não deva. Mas percebam, a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda a sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com canções espirituais, louvando a Deus com gratidão. De novo a gratidão. Sempre reforçando que o nosso coração deve estar cheio desse sentimento, dessa questão da gratidão, para que a gente tenha sempre motivo para dizer: Deus é maravilhoso. E isso é verdade nas nossas vidas. Isso não é uma teoria que alguém elaborou em algum tempo. Isso é a vivência desse grupo chamado igreja, que tem atravessado os séculos, sendo às vezes muito atacado, mas está aqui, inclusive em Mauá, chamado por Igreja Batista Consumado. Essa palavra de Cristo habitando ricamente em nós vai produzir o desdobramento, vai produzir a paz de Cristo. O verso 15: a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede, de novo, e sede agradecidos. A paz domine em vosso coração. Fostes chamado em um só corpo. Agora vem o detalhamento dessa receita que Paulo faz. Porque nós que lemos o texto já percebemos que ele está falando de uma situação ou de situações que tem a ver com todos nós, uns com os outros. Percebam que ele está dando uma receita de como vocês devem viver em grupo. Grupo, é corpo. É um fazendo parte do outro. O pastor já enfatizou aqui em outros momentos, os outros irmãos que pregam também, sobre essa questão de corpo, de grupo. E que não cabe aqui aquele pensamento: a minha vida cuido eu, ninguém tem a ver com isso. Nós temos a ver uns com os outros. Porque às vezes você acha que o problema que você tem, seja uma dificuldade sua, ou seja um pecado que você carrega e guarda de estimação, que isso não tem a ver com os outros, mas tem. Sempre afeta a igreja toda quando a gente não segue as orientações que Deus nos dá. E agora eu vou fazer a reversão e voltar para a ordem normal do texto. O texto lá no verso diz assim: então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos. Santos, amados eleitos de Deus. São classificações que a gente recebe como igreja e que não depende da gente, em parte pelo menos. A gente é chamado por Deus como o povo eleito dele. A gente é chamado a ser santo porque santo ele é, e a gente precisa ser santo como ele é. E isso é maravilhoso que não vem por causa de Colossenses necessariamente. Isso vem desde o início do povo, quando o povo escolhido era Israel. Vocês devem ser santos porque eu sou santo, Deus diz para eles. Sede santos como eu sou santo. Então é um chamado que já é Deus dando para o povo em honra a uma característica, a um atributo que é dele. E que, consequentemente, a gente não consegue atingir se não for por ele. Então é uma característica dele, que ele compartilha em parte com a gente e que a gente precisa, em certo grau, correr atrás disso, se esforçar para também agradá-lo.
Nada disso tem a ver com o alcance da salvação. Isso é a santificação, que é esse exercício que a gente já aprendeu aqui, que depende também do nosso esforço, mas que inicia nessa questão que Deus fala: sede porque eu sou santo, então vocês precisam ser santos. Também a questão de ser eleito é Ele que elege, Ele que classifica. E a questão de ser amado é também uma iniciativa de Deus. Em outro texto a gente vai ler: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E é impressionante que tudo isso também está estampado na figura de Jesus Cristo, em todas essas características. Inclusive quando Deus fala: esse é o meu filho, após o batismo dele, em quem me comprazo. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, todo esse comportamento que é descrito para que a gente tenha, vai dizer assim: vocês precisam ser assim, como Cristo é. Até nesse primeiro versículo, aliás, nesse verso 12. E aí dá características e diz assim: revestivos. Eu não consigo evitar, sempre que eu ouço o revestivos, eu tenho que pensar que já está vestido e precisa revestir. Eu não consigo pensar diferente disso. O texto está falando de qualidades de uma nova vida. É claro que a palavra vestir é uma alusão à roupa, mas é uma figura que faz você entender que existe um comportamento que você precisa ter nessa nova vida. Você é redimido por Jesus Cristo, então viva assim. E como eu estava dizendo, é uma receitinha. Gente, é a melhor receita que poderia existir para qualquer grupo. Quer viver bem? Quer resistir às dificuldades? Quer enfrentar problemas? Segue a receita. Qual é a receita? Revestivos de um coração cheio de compaixão. Numa outra versão diz, eu prefiro aquela versão, entranhas de misericórdia. Eu prefiro. Que vai falar assim: lá dentro das suas entranhas você está cheio de misericórdia pelo outro. Você conhece a dor do outro, você sente quase igual. E isso te move a olhar com o outro, não do mesmo jeito. Você olha sabendo: puxa vida, ele está passando por isso. O que eu posso fazer? Coração cheio de compaixão. Coração cheio de bondade. Você olha para o outro também já com um impulso de: como que eu faço bem para ele? Você se pergunta assim. Coração cheio de humildade, revestivos de humildade. De novo, você já tem isso, então veste de novo. Reforça esse conceito em você. É aquela postura que você olha para o outro e você entende você, o seu lugar, e você entende o outro e você não consegue se ver superior a ele. Você reconhece o seu lugar e você sabe: Deus me ajude a amar esse meu irmão nessa condição do que ele é e do que eu posso ser na vida dele. Nem mais nem menos. Eu não sou o melhor, eu estou junto. Eu sou parte. Eu sou membro junto com ele desse corpo. Mansidão é aquela capacidade. Você já ouviu muito disso aí. Vamos esclarecer. Vou tomar um pouco de água. Existe um dizer muito comum nos nossos tempos assim: eu não levo desaforo para casa. Mas nesse corpo não dá para ser assim. Nesse corpo chamado igreja não dá. Não funciona. E não é a questão de levar para casa ou não levar. A questão é assim: se desaforo houver, não devia. Mas se houver, vamos sentar, vamos conversar. Vamos ajustar as coisas. Porque essa capacidade de ser manso é exatamente de você ouvir desaforo, você ouvir às vezes até um direito seu sendo invadido, sendo tirado, e você se manter calmo, entregar para Deus
e tomar cuidado com como você vai reagir. Entender? Você entender que você não precisa brigar pelas coisas que, mesmo estamos falando de corpo de Cristo. Estamos falando de uma condição que você tem que ter em referência a Cristo. Você percebe na vida de Cristo que ele não saía brigando por qualquer motivo. E olha que ele teve, se a gente pode dizer, direitos ultrajados, ele foi campeão nisso. Porque desde as perguntas que religiosos faziam, era sempre ofensiva contra ele. E ele estava com palavras de sabedoria, às vezes contundente, mas nunca demais, sempre na medida. E a gente precisa desenvolver isso. A outra qualidade é paciência. Agora, pense num grupo, paciência não precisamos comentar muito, né? É aquela... Não? Eu não sei, precisa? Aquela capacidade que a gente tem de eu vou permanecer firme, eu vou continuar. É uma resiliência, é uma capacidade de ter uma dificuldade, mas insistir mais um pouco. De quando é em relação ao outro, você compreender. Ele está caminhando junto, ele vai alcançar. Eu preciso ter paciência. Eu preciso estar junto com ele. Bom, imagine um grupo vivendo com tudo isso bem equilibrado. Está reconhecendo o senhorio de Cristo. Está vivendo essas características. E aí vem o verso 13 e diz, olha, tudo isso aí é porque esse grupo, mesmo com todas essas condições boas, ainda não é perfeito. E essa é uma das maravilhas que a Bíblia apresenta. Ela não nos engana. Ela não pinta um quadro dizendo, vocês serão assim, olha que beleza. Perfeitos já, porque agora entraram naquela porta, passaram pelo portal da graça, e a partir daí tudo muda. Não, não é assim. Você continua sendo gente, e é por isso que precisa de esforço. Porque aí vai levar a gente, no verso 13, a essa condição de que, suportando e perdoando uns aos outros, se alguém tiver alguma queixa contra o outro, quer dizer que vai ter queixa. Com tudo isso ainda vai ter queixa. É bem possível que sim. Não está dizendo que tem que ter queixa, está dizendo que é possível que tenha. Então, se tiver queixa, perdoa como Cristo perdoou. E esse ensinamento sobre perdão, ele é perigoso, porque a gente ouve muita coisa por aí, perdoa, esquece. Não é isso que a Bíblia ensina. Perdoar como Cristo é tratar o problema. Existe uma necessidade de pedir perdão, então existe uma necessidade de arrependimento, de mudança de comportamento, de reconhecimento, inclusive, do erro cometido e de pedido de perdão. Como Cristo perdoa? Quando a gente arrependido vai a Ele e pede que Ele nos perdoe. E assim a gente tem que praticar. Significa que, ofendido, quando somos, precisamos já, a partir da ofensa, ter a disposição para entender o irmão e saber por que ele fez aquilo. Para quando ele chegar junto, arrependido e reconhecendo o seu erro, você não tenha bloqueio e falar, nunca vou te perdoar. Não existe. Essa postura não cabe ao cristão. Então é preciso muito cuidado para a gente não banalizar o perdão dizendo, perdoa, esquece, não tem jeito mesmo, ele é assim. Não pode ser assim. Perdão prevê esses dois comportamentos, o arrependimento, o reconhecimento de quem ofende e a disposição do ofendido em perdoar quando o que ofende vem pedir perdão. Não podemos bagunçar as coisas. Assim nós temos essas características, essa receita, que dá uma condição maravilhosa para que a gente tenha um grupo. Eu penso assim, deve ter existido muita igreja que viveu isso plenamente. Porque eu tenho muito mau exemplo dessas coisas não praticadas. Agora, mesmo considerando igrejas que não vivam assim
plenamente em todo o tempo, ou vivem por parte do tempo, ou, sei lá, não vive conforme a receitinha. Mesmo assim, tem sido bênção na vida de muita gente esse grupo que chama igreja. Porque tem muita gente procurando viver como essa receita de Paulo, como ele passou aos Colossenses, como eles puderam vencer as dificuldades. Assim nós podemos também. E durante esse tempo dessa carta lá para os Colossenses, que teve um objetivo pontual, alcançou esses irmãos lá, resgatados por Cristo, para que eles vivessem protegidos das heresias do momento, essa carta atravessa os séculos e chega até nós aqui em Mauá. E aí cabe a pergunta, nós estamos olhando assim para Cristo? Nós estamos vivendo sob a autoridade dEle? Nós estamos com a palavra dEle habitando ricamente entre nós? Nós estamos tendo uma produção de gratidão no nosso coração a todo tempo para lembrar das bênçãos que Deus nos dá? Nós temos louvado a Deus? Nós temos cantado canções que ensinam sobre Deus, que aconselham sobre os princípios que Deus estabelece? Nós temos nos revestido do amor? Eu peço a Deus que sim, que a gente tenha crescido nisso. Porque a palavra tem sido pregada aqui. Eu sou testemunha disso. Eu evito faltar, é raro eu faltar. E todo domingo a gente tem sido incentivado a crer nessa palavra bendita. Então que ela produza nas nossas vidas o fruto digno de louvor ao nosso Deus. O fruto digno de gratidão a esse Deus que nos ama apesar de nós. Vamos orar, irmãos.